Minha gente, o assunto é sério agora. Eu vou ter que deixar o riso de lado para dar toda a atenção a esse caso que esse caso merece, tá? Noticiamos ao longo da semana passada uma denúncia contra um empresário de loja de celulares e a prisão dele após a acusação de descumprimento de medida protetiva. Ele vai responder em liberdade. Agora a gente vai entender o que é que isso significa. Ou seja, ele não agrediu, ele não descumpriu a medida. Vamos entender a parte jurídica dessa história, por que ele vai responder em liberdade? Ao vivo, Lucas Moura está aqui com a gente para nos explicar. Boa noite, Lucas. Mariana, muito boa noite a você, boa noite também a todos que nos acompanham. Mariana, esta é a informação, a atualização deste caso é essa. Esse homem, ele responderá pelos seus possíveis crimes, pelas acusações em liberdade. O público de casa, obviamente, deve estar se perguntando, mas como é que pode? Houve o descumprimento da medida protetiva, é um caso em que a mulher aponta com muita clareza que sofreu violência dele, ela chegou inclusive a se mudar de seu estado, ela está morando em outro estado por conta dessa situação, tem medo dele, por que ele foi solto? Enfim, a justiça entendeu que neste caso específico, não havia materialidade para a manutenção da prisão. O que é materialidade? Materialidade é um termo no direito que se utiliza sempre que, em um caso criminal, se entende que não há provas suficientes. O que é que a justiça entendeu, portanto? Que não houve sustentação material de provas para deixar claro o descumprimento da medida protetiva. Já que a prisão dele foi motivada não pela prática do crime, mas pelo descumprimento da medida protetiva, não havendo materialidade, substância, força, a ideia ou o descumprimento da medida protetiva, não tendo clareza sobre isso realmente ter acontecido, a justiça decidiu não mantê-lo preso e ele seguirá respondendo, portanto, em liberdade. Quais os efeitos práticos disso? O processo segue. Ele segue sendo, ele segue sendo monitorado pela Justiça, ele segue respondendo aos questionamentos da Justiça. Algumas fake news foram divulgadas de que ele estaria usando tornozeleira eletrônica, não é o caso. Ele não é uma pessoa com condenação que está em liberdade no regime semiaberto ou sendo monitorado com tornozeleira eletrônica, nada disso. Mas ele tem sim um compromisso com a Justiça de responder a todos os questionamentos nessa fase, que é uma fase naturalmente processual. Além disso, um outro quesito que é importante, o fato dele ter sido solto e agora está respondendo em liberdade, não afasta dele o dever que já existia de respeitar a medida protetiva. Ou seja, caso ele desrespeite essa medida protetiva, tente entrar em contato com ela, tenha acesso a ela na distância inferior ao que estabelece a medida protetiva, ele pode ser preso e inclusive deve ser preso, afinal de contas está descumprindo o que determina a Justiça. Esse caso, ele é um caso extremamente emblemático. É um caso que vem repercutindo bastante. Na semana passada nós falamos amplamente sobre ele. Nós ouvimos, inclusive, na sexta-feira, os relatos chocantes da vítima, que descreve atos de violência de muita brutalidade que ela teria sofrido, uma pessoa que está extremamente abalada. E nós, até antes de termos ouvido o que disse a vítima, nós acompanhamos também o que disse o assessor de comunicação da Secretaria de Estado da Segurança Pública, Lucas Rosário, no dia em que ele foi preso pelo descumprimento da medida protetiva, ele falando sobre esse ato da prisão realizado pela polícia. Vamos só para relembrar, ouvir o que disse o Lucas Rosário naquele dia. Vamos ouvir. A Polícia Civil cumpriu um mandado de prisão contra um empresário de 29 anos em um trabalho de investigação do DAGV da Barra dos Coqueiros, com apoio da Divisão de Inteligência e da DETU. Esse empresário já havia em diligências anteriores, a polícia apreendido uma arma de fogo e havia denúncias da companheira dele
a respeito de uma série de ameaças que tinham sido feitas utilizando essa arma de fogo. Inclusive, essas ameaças, além de serem relatadas em boletim de ocorrência, né, e terem motivado o início da investigação, a própria companheira fez essas denúncias nas redes sociais através de uma postagem. Então, a partir daí, a polícia iniciou as investigações, foi solicitada imediatamente uma medida protetiva para que ele ficasse afastado, medida essa que foi descumprida nos últimos dias. A partir daí, houve a determinação judicial do cumprimento de mandado de prisão contra ele. Ele foi encaminhado para o DAGV do município da Barra dos Coqueiros, onde prestou depoimento e agora permanece à disposição da Justiça. Mariana, a bem da verdade, a defesa deste homem procurada não quis se manifestar. Nós sabemos que o processo ele segue em segredo de justiça. Trata-se de um empresário extremamente influente no estado, proprietário de uma loja de celulares no centro da capital e bastante conhecido. Um caso que ganhou extrema notoriedade em Sergipe inteiro e que nós naturalmente seguiremos acompanhando. Reforçando, portanto, foi solto, responderá em liberdade o homem de 29 anos, empresário, residente da Barra dos Coqueiros, apontado como o responsável, apontado por sua companheira como responsável por uma série de atos de violência contra ela. A gente segue acompanhando, Mariana. Muito obrigada, viu, Lucas, pelas informações. Deixa eu só reforçar rapidamente para quem está em casa o que é que isso significa na parte prática. Já foi muito bem explicado pelo repórter Lucas Moura, reforçando, tá? A Justiça entende que este homem vai responder em liberdade porque não tem elementos suficientes para manter ele preso em relação ao descumprimento da medida protetiva. Esse é um ponto. Mas ele continua com a medida protetiva, ele ainda não pode se aproximar desta ex-companheira, ele ainda vai responder pelas agressões. Então, a Justiça, falando no popular, é como se a Justiça acatasse essa denúncia da agressão. Sim, existiu, tem uma medida protetiva, mas entende que não tem elemento suficiente para manter a prisão em relação ao descumprimento da medida protetiva.